Mundo Música. A música feita em vários lugares do mundo. Apresentação do músico e palhaço Cleroac. Sempre às quartas-feiras, às 19 horas, aqui na sua rádio Pingo Web. Bribri, é bom. É isso aí, amigos. Aqui da Rádio Pingo Web, programa Mundo Música. É isso, amigo, um programa que tem a finalidade de levar a música plural, a música do mundo para todos vocês, não é? A apresentação Cleroac e parte técnica aí, Eric Araújo, não é? E hoje a gente vai receber aqui uma pessoa muito especial, né, gente? Estou muito feliz de estar recebendo essa pessoa, né? A gente se conheceu na pandemia, né? Que loucura, né? A gente se conheceu por computador. E hoje a gente está muito feliz aqui porque eu acredito que essa pessoa é uma pessoa ímpar dentro da cultura brasileira, do nosso imaginário todo construído aí do que é ser brasileiro, né? Então, estou muito feliz de estar recebendo aí André Abujanra. Uma salva de palmas para André Abujanra. E aí, Cleroac, que saudade, mano. E aí, mano? Tudo bem? E é isso, né? A gente vai estar conversando com o André sobre a experiência dele musical, a experiência dele no mundo, né? É uma pessoa que gosta muito da música do mundo, né? E das culturas do mundo, né? E o André dispensa aí muitos comentários, né? Trabalhou muito no cinema, né? Fez muita trilha sonora, né? E a gente vai estar fazendo um bate-papo aqui sobre toda a experiência dele musical e artística, né? Beleza, André? Você tá bem aí? Tô ótimo, Cleroac. Tô bem. Tô morando no Rio de Janeiro agora, né? Super feliz. Continuo fazendo as minhas trilhas, pensando, vou lançar disco novo do Karnak. Meu trabalho solo tá caminhando, correndo, lavando, passando e cozinhando para sobreviver nesse mundão, né? Beleza, André. Ô, André, tô feliz, tô lá dentro, a gente tá muito feliz, cara. Tomei uma chuvarada para chegar aqui de moto, mano. Mesmo? Ixi. Mas eu falei, nossa, é uma missão. Hoje com o Eric e o André vai ser uma missão, né? Tô muito feliz de ter conseguido chegar aqui, porque é Eu que... barreira. Onde eu moro é barro pra caramba. É. Aí, André, vamos começar a entrevista, né? Te deixando livre para você colocar para mim uma pergunta que você gostaria que fizessem para você assim e que nunca fizeram. Você sempre chegou em casa, pô, poderiam ter perguntado isso para mim, né? Então, você gostaria de fazer essa brincadeira, né? Você passa para mim e eu te pergunto. Gostaria, só não... Deixa eu pensar um pouquinho só o que poderia ser. Ah, por que que, por que que eu imito outras línguas? Ô, André, então é o seguinte, pensando no teu trabalho, né, que é um multilinguístico, né? Por que que você, assim como eu e algumas pessoas, né, como o Dario Fo, né, se interessou por falar outras línguas, né, dentro da música, ou mesmo brincando como palhaçaria? Como que começa isso? Começa na minha infância, que eu não falei até os 4 anos de idade, quando era pequenininho. Eu nasci em 65. Então, até os 4 anos eu não falava. Mas com 1 ano e meio, 2 anos, eu já comecei, já tocava piano. E naquela época, não existia essa coisa de levar a criança no médico para ver se era autista, né? Hoje em dia, se a criança não fala até os 4, chega, manda uma Ritalina nele, já manda um remédio, já vai no... Em 65, não rolava isso. E então eu comecei tocando música. Quando meu pai me colocou numa escolinha de música, lá com uns 4 anos, 4 anos e meio, aí eu comecei a falar. Logo que ele percebeu que o meu negócio era música, né? Mas aí assim eu comecei a falar. Então eu nunca respeitei duas coisas assim. Eu sou um cara que não tem muito respeito nem pela música e não tenho respeito nem pela fala. Por quê? Porque eu acho que a gente se comunica muito mais com o olhar, com o abraço, com
um beijo, eu acho que a língua, a linguagem e a música um pouco menos, mas a língua ferrou um pouco o ser humano. Porque você pode falar assim, Kerouac, eu estou falando aqui de cima de uma tartaruga azul que está comendo chiclete e soltando pum. É óbvio que é mentira. Então, o texto que você fala pode influenciar. Tanto é que agora está. O grande papo da extrema-direita, hoje em dia no mundo, é sobre o fake news. Então, você pode falar o que você quiser, entendeu? O alfinete está no meu bigode, qualquer coisa. Então, por causa disso, isso eu estou falando agora, mais velho que eu descobri, né? Eu, eu começava. Primeiro que eu não entendia porque existiam tantas línguas, né? Desde pequenininho. Mas por que existe tanta língua no mundo? E segundo, porque eu não acreditava muito na minha língua, então começava a inventar outras línguas. Essa é a resposta verdadeira. Eu faço isso até hoje. Às vezes eu não sei me expressar direito com palavras, assim. Até quando eu discuto com a minha esposa, ela fala, André, você está falando uma coisa, mas você está sentindo outra. Eu falei, puta, desculpa, meu. Porque é muito complexo, sabe, Cleroaca? A minha cabeça é muito, muito maluquética. Então, eu acho que é por isso que eu comecei a falar em outras línguas. E na música, eu sempre queria colocar. Eu sempre achei que a voz não era. Não é, porque 99,99% das músicas no Brasil, se você escutar, a voz está sempre alta. Por quê? Nas mixagens de música pop, né? Por quê? Ah, porque tem que entender a letra. Beleza. Mas, cara, você não vai escutar, gosto muito de te ver, Leão. Você não vai escutar uma vez só. Você vai ouvir 13 trilhões de vezes até você morrer. Então, não precisa estar tão alta a voz do Caetano, entendeu? Da Gal, do Gil, de qualquer pessoa. Então, eu costumo colocar minhas mixagens um pouco mais baixo. E 99% falam, ah, não estou entendendo a letra. Eu falei, você escuta a música duas, três, quatro, cinco. Quando você escutar 9 vezes, você vai escutar a letra. Você vai escutar o oboé, você vai escutar a flauta. Eu acho que a voz é um instrumento musical como qualquer outro, né? Uhum. Cara, eu falei pra caramba, não sei nem se eu respondi sua pergunta, mas que era a minha pergunta, né? É isso. Não, eu entendi completamente. Zgrinhajlemen salhalmeneisha. Ah, chefe, porra, feitinho, por fender. Aí, André, mas assim, pegando rabeira no que você falou, eu fiquei pensando, né? Porque além disso que você comentou em relação à língua, né? Às vezes as palavras perdem a força, né? Eu fiquei pensando, né? Porque assim, se eu falo a palavra mãe, né? De repente a palavra mãe para mim ela tem um significado e para você tem outro. De repente para você perdeu a tua mãe quando você nasceu, né? Então ela é recheada de sentido para mim, né? Mas quando chega até você, você vai dar o sentido que a palavra mãe tem para você, independente de ser uma palavra universal, né? Aí eu fico pensando, isso pode ser que diminui mais ainda a possibilidade das pessoas se comunicarem verdadeiramente, né? Quando uma palavra para mim tem um sentido e para você tem outro, né? Faz sentido ou não? Faz, claro que faz. Em francês, cu é pescoço, né? Então, quer dizer, claro que faz sentido, total sentido. Mas se você, por exemplo, eu tenho uma experiência maravilhosa na China. Eu fui 2 vezes para a China já, né? No festival de cinema, na primeira vez em Xangai, em Pequim, e na segunda vez eu fui para Pequim e Xangai. E na primeira vez eu fiz um show sozinho, eu e o computador, né? Na segunda vez que eu fui, tinha um baixista brasileiro lá e ele conhecia um batera já chinês. E, e eu mandei as partituras para o batera, só que ele não sabia falar inglês, o baterista. E eu também sei falar chinês. E a gente se comunicou e ele fez. E foi um dos shows mais legais que eu tive com o batera, mais louco, um puta som maravilhoso. E, cara, eu não sabia falar a língua dele, ele não sabia falar a minha língua. E a gente fez um puta show lindo pra caramba, batera, guitarra e baixo. Então, Uhum. eu acredito que a comunicação entre os seres humanos, ela não necessariamente é apenas pela língua, entendeu? Ela é uma comunicação, dá para ser sensorial, dá para ser pelo olhar,
Teve uma vez que eu estava no Egito, estava sem dinheiro também, no templo de Karnak, inclusive eu montei uma banda com esse nome, e que eu não tinha dinheiro para pagar os caras que andam com você lá, né, os guias, né? E aí só podia entrar com guia, eu tinha $5 egípcios, e dei para um cara que não sabia falar nem inglês, nem só sabia falar árabe. Eu não sei falar árabe, né? E ele foi falando comigo em árabe lá, cara, eu não fui entendendo nada, mas ao mesmo tempo eu fui entendendo. No final a gente ficou amigo, tomamos chá, eu consegui conversar com ele, consegui desenhar na areia que eu vinha do Brasil, e a comunicação ela não necessariamente é pela palavra. A gente Uhum. tem que tomar muito cuidado, que a palavra é o mal que sai pela boca do homem, sabe? Tem muita coisa boa, é óbvio, né? Você vê umas coisas lindas, o Krishnamurti falando, né? O Michael X falando, o John Lennon falando, mas falaram merda também. Então, tem que tomar cuidado, muito cuidado. Ele tem que ouvir o coração da gente, né? O nosso coração que tem que ser nosso ouvido, né? Porque por mais que seja uma mentira, às vezes você ouve com o coração e você começa a sacar que não é verdade. Uhum. Ou você acha que é verdade porque você gosta da pessoa e depois você vai descobrir que não é tanta verdade. Então, para mim, talvez eu nunca falei isso, sabia? Sabia que é a primeira vez que eu falo isso, que eu não acredito muito nas palavras. E eu acho que meu pai, acho que ele nem ia gostar de ouvir isso meu. E alguns poetas também não gostam de ouvir isso que eu falo. Mas a, a verdadeira comunicação, eu acho que ela é telepática, sabe? Ela é pelo olhar, sabe? Uhum. Então, a gente fez aquele programa na pandemia que a gente só falou em outra língua, foi um dos programas mais legais, porque a gente se curtiu muito e deu para entender o que a gente estava fazendo música e brincando, e eu acho que a sensação de você fazer uma pessoa entender você sem você falar palavras é uma meta, né? Como Beethoven fez com a Quinta Sinfonia, é como Mozart fez com a óperas dele, né? Então, eu acho isso. Você destacaria, André? Entendi. Perfeito. Você destacaria, André, alguma experiência dessas que você pode ser no Brasil, pode ser em alguma região da África, enfim, esses lugares que você passou, de você ter tido uma experiência musical ali que foi bem impactante para você, assim, músicas do lugar, assim, da região que você estava? Você Sim, destaca. sim. Eu destacaria um lugar muito. O lugar mais poderoso. Eu conheço o mundo inteiro, né, Cleroac? Eu viajo muito com o festival de cinema, com essas coisas. E eu gosto muito, né? E, pô, já fui pra Bulgária, né? Eu já gravei com as vozes búlgaras, né, cara? Mas tem um lugar no Brasil que é o lugar mais rico que eu conheço. Tem dois lugares. Um deles é Recife, que é um dos lugares mais sem preconceito musical que eu conheci. Eu fui tocar com o Karnak lá, minha banda, num carnaval na Rua da Moeda, e tinha uma molecada com camisa do Nirvana, curtindo muito meu som. E depois tinha o Maracatu Rural, do Mestre Salustiano, e os caras com a mesma roupa, curtindo pra caramba. Aí vem o Zé Cabaleiro cantar, os caras curtindo pra caramba. Aí vem o Cortel do Fogo Encantado. Então é um lugar que as pessoas elas não têm preconceito com música. Recife é um dos lugares que menos preconceito musical tem, que eu conheço no mundo, tá? Então, quem tiver a oportunidade de conhecer Recife, principalmente no Carnaval, que é uma putaria maravilhosa, musical, é um lugar muito. Agora, se eu fosse falar para vocês, o lugar mais incrível que eu conheci quando era casado com a Melina. Você conhece a Melina, né? Sei. Lá de Curitiba. Ela tinha uma banda, ela tem uma banda chamada Mundaréu lá em Curitiba. Eu fui casado com ela e ela me levou para o Maranhão, o São João do Maranhão. Quando eu cheguei lá, Kerouac, eu, eu pirei, porque eu já tinha ouvido falar do boi, né, do Maranhão, eu já tinha ouvido falar das músicas lá, tá. Só que, cara, quando você chega lá, cara, é que nem você chegar perto das pirâmides, assim, você chega no mundo culturalmente musical,
mais maravilhoso do universo. E eu sentei para ver uma coisa que eu nunca tinha visto, que é tambor de crioula. Tambor de crioula tem três tamborzinhos, né? Tem o crivador, tem o tambor que faz a melodia junto com a pessoa que está dançando, e tem o meião. O meião faz tudum, 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 tudum. O crivador faz o contra-ataque, né? Então o meião é tudo tá, tudo tá, tudo tá, tudo tá. Só isso já é uma batida africana, só que eu estou no Brasil, né? E aí aquele outro tambor tocando, e aquelas mulheres dançando, com os caras tocando assim, eu fiquei em transe. Eu falei, meu, são das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E a Melina já tinha ido milhões de vezes. Ela falou, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cara, ela me tirou de lá e eu comecei a ver as coisas. Aí tinha um boi que eu vi, que é boi de orquestra, que eram os caras com os pandeirão e os caras tocando metais assim, muito maluco. Depois tinha um boi de matraca. Aí eu escutei um cara cantando assim, olha que bonito. Ele cantou assim: o tempo mudou, muita coisa está acontecendo. Culpado é o homem que não quer se conformar. Bulirou para a natureza e agora vão ter que pagar. Geleira está derretendo e água fervendo no mar. De tanto mexer com a lua, agora São Jorge vai ter que mudar. Olha que coisa linda. Aí eu falei, cara, isso é a coisa mais linda do mundo. Então, essa experiência que eu tive no Maranhão, eu indico para qualquer pessoa do mundo de, de ir no São João do Maranhão. E aí no dia 23 de agosto, eu acho, 23 de agosto? Não, não é agosto, não. É 23 de julho, acho que é dia de São Pedro, não sei que dia que é direito. Você vai numa praça e todo mundo se reúne nessa praça tocando os bois. Então, é aquela mistura de, meu, uma das coisas mais maravilhosas musicais que eu já tive. Outro momento muito maravilhoso foi quando eu fui para a Índia, aquele meu projeto Amindá, gravar um flautista. Eu coloquei na internet assim, quem é o melhor flautista do mundo? E veio o pai desse cara, que é o Prachana, né? Um velhinho lá. Aí eu fui na casa deles, cara. Eles fizeram um jantar para mim e depois foram tocar. Eram dois irmãos tocando flauta e um percussionista tocando tabla. Fizeram um show para mim, assim, cara. Que é uma das coisas mais emocionantes da minha vida, né? Música indiana é... E quando eu tinha 13 anos de idade, eu descobri a tabla indiana, né? Eu pirava com a tabla. Porque a tabla você precisa conversar, você precisa ter uma língua para falar agora. Isso é uma coisa que você estuda. Você demora uns 17 anos para aprender a falar essa porra. E eu queria ir para a Índia, só que eu tinha 13 anos, meus pais não deixaram, né? Ah, tem muita história, Cleber, tem muita história. Aham, sim. Muito, muito. Na África eu tenho histórias maravilhosas também, que eu fui para o Zimbábue. Tem uma história muito engraçada. Fui fazer um show lá no Zimbábue e quando em 91, quando eu fui da Grécia para a África, da Grécia, não, que eu fui da Itália para a Grécia de barco, eu conheci um marinheiro da Tanzânia, da África do Sul, da Tanzânia. E ele me contou uma coisa muito maluca. Isso em 91. Ele falou que o fonema deles é igual ao nosso. Então, se você pega um livro e está escrito assim, o macaco está andando na floresta, se você dá para um cara da África do Sul, qualquer um lá da África do Sul, o cara vai ler e vai falar, o macaco está andando na floresta. Ele fala e você entende. E a mesma coisa, o, se você pegar uma letra, uma língua deles lá, Yuga da Banda Segunda Gabá, né? Você está escrito a laranja caiu no chão, você fala Yuga Sagada Ganuga. Eles vão te entender, porque o fonema é igual. Então, quando eu fui fazer show lá em 2000 e alguma coisa, não lembro, 2007, 2009, eu sabia dessa história. Então, eu escrevi um texto em inglês e o cara lá do Zimbábue traduziu na língua dele, que é
Hari, em Harare, eles falam a língua Shona. Ele não pode mais falar que é dialeto, né? Porque é a língua deles, é o Shona, né? Então eu fiz o show inteiro, falei assim, boa noite, meu nome é André Bujanra, eu vim do Brasil para fazer um show para vocês. Só que eu falei tudo na língua dos caras, meu. Tava tudo lá, vocês... Cuida, André Bujanra, sua madeira, doida boa, tudo. Foi genial, cara, genial. Legal. Tem muita história, muita história. Ô, André, agora ouvindo você falar, eu fiquei pensando assim, né? Porque assim, não sei, eu tenho a impressão, né? Posso estar enganado, né? Nada é uma verdadeira verdade total, né? Mas eu fico pensando assim, né? No Brasil, né? Você tem muitos ritmos, né? Muitos. Ó, só dos que eu lembro aqui. Catupé, né? Coco de Zambê, ali no Rio Grande do Norte. Jongo, você tem vários jongos, né? Aqui no Sul, você tem fandango, né? Você tem ciranda de Paraty, né? Ciranda de Paraty lembra um pouco, assim, o ritmo do fandango, né? Porque eles tocam em pandeiro, né? A formação é até um pouco parecida, né? E aí eu fico pensando, esses ritmos, né? Jongo, por exemplo, eu só vi jongo com os África Brasil, sabe? Os África. Falei, Claro. nossa, interessante, rap com jongo, né? E aí eu fico achando, né, que esses ritmos, né, brasileiros, que é mais a parte do sul aqui, ele é pouco explorado, né? Batuque, por exemplo, batuque de Tietê, né? De Umbigada. De umbigada, né? Eu falo, caramba, por que a galera abusou muito dos ritmos nordestinos, assim, que é massa pra caramba, né? Mas eu vejo pouca fusão, assim, pouca gente trazendo para as pessoas conhecerem, bom, o Chico Sainz, né, é um cara que, se ele não tivesse trazido o maracatu, né, de baque solto, baque virado, pouca gente conheceria, né, esse ritmo que é o maracatu, né? Como é que você vê essa questão das pessoas usarem, porque ficou muito assim no samba, no forró, no baião, né? Mas foi pouco abusado, né, desses ritmos Cara, brasileiros, né? eu acho que eu tenho uma resposta para te dar, que é o seguinte: eu vou começar de trás para frente, não, de frente para trás. Essa semana passada eu estava vendo aquele Lula Palusa. E aí tinha trabalhado muito, fui deitar um pouco, vou ver um pouco de TV, vou ver um pouco Lula Palusa. Aí apareceu um gordinho lá, um cara bonito, assim, um gordinho bonito, com uma puta banda absurda, assim, tocando umas músicas meio modernas, assim, sabe? Eu fui ver o nome do cara, chamava Ted Smith, nossa, não sabia o nome. Nunca tinha ouvido falar, só que estava lotado pra caralho. Aí eu coloquei no Spotify lá, o cara tem 55 milhões de ouvintes por mês, 55 milhões. Fala, deixa eu ver o André Bujanra, quantos ouvintes tem por mês? 8.000 pessoas. Cara, perto da minha carreira, eu acho um pouco 8.000 por mês. Que tá, põe uns 100 mil lá, que é mais, eu acho que é mais justo, mas 8.000 é muito pouco. Aí eu comecei a pensar algumas coisas. A primeira delas é que a gente não conhece nada. Que a gente está falando, mas, cara, tem o coco de arco verde, tem maracatu rural, tem o baque solto, tem música nordestina, tem música gaúcha, tem tudo. E essas músicas existem e tem o público para elas. Só que como Uhum. a gente não conhece nada e a gente só escuta o que manda a gente escutar, né? Ou a gente só come o que manda a gente comer, né? Então a gente não conhece o planeta, a gente não conhece o mundo. Então essa tua resposta, eu acho que não tem a ver com as pessoas não misturarem. Eu acho que tem a ver com como que, que você expõe o seu trabalho no planeta hoje em dia. Porque se você for ver bem, hoje não existe nada espontâneo mais como existia. Por exemplo, o Tiririca cantando
Florentina, Florentina, Florentina. Isso foi uma música que, cara, ela tipo, furou a bolha de gravadora, de tudo. Então, não existe mais uma coisa espontânea. Hoje, para você ser conhecido, você tem que pagar lá seus 3 milhões de reais para tocar sua música nos playlists, né? Então, eu acho que é uma coisa do conhecimento de como que você faz para as pessoas te ouvirem, ou para as pessoas ouvirem o baque solto, o batuque de umbigada, né? Como que faz para ouvir? Então, por isso que eu gosto de viajar o mundo, por isso que eu gosto de pesquisar sons diferentes, porque as coisas, como a música já nasceu comigo, não tenho muito respeito. Música é que nem respirar, que nem soltar pum para mim. Música é arte, para mim música é respiração. Então eu acho que não é que não misturaram, não é que não fazem, é que não chega nas pessoas tudo que fazem. Então, já que não chega, em vez de Maomé não vai a montanha, eu vou até Maomé, né? Se a montanha não vai, não, se Maomé não vai até a montanha, eu vou atrás, cara, eu vou atrás. Espero que você sabe o que eu estou falando. Para as pessoas que ouvem a gente, que gostam de você aí na rádio, né, nessa ideia do Eric que vocês estão tendo, para vocês irem atrás, sair correndo atrás. Hoje em dia tá fácil. Coloca no YouTube lá, cara. Eu quero ouvir música com três macacos e duas, três macacos e dois abacaxis voando. Cara, não sei, mas eu vou colocar depois, mas você deve achar. E aí escuta, sabe? Uhum. Eu ouvi há pouco tempo também, André, uma entrevista do Sting, né? Ele problematizando uma coisa que eu queria que você respondesse para a gente também, né? Que ele fala o seguinte, que começou a aparecer um certo tipo de questão na cabeça dele, né? Porque a música, ela também entrou numa receita que é aquela nota única, né? Então a pessoa fica ali, né? Né? Às vezes eu vou em algumas festas, né? A impressão que dá é que eu chego e saio e ouvi a mesma música assim, entendeu? E aí o Sting ele vai problematizar o seguinte, que a música ela perdeu a ponte, né? A ponte, né? Quer dizer, você vem numa melodia ali, né? E depois lá na frente ela se desdobra numa outra melodia, numa outra sonoridade, né? Isso tem muito na música brasileira, né? Essa coisa da ponte, né? Beatles, né? Então Beatles começava, eles eram os reis da melodia, né? Eles começavam ali com uma melodia e lá na frente já mudava para outra coisa, assim, parece que era um respiro a música, né? E aí o Sting ele vai trazer essa questão de que a música ela ficou muito sem melodia, muito parada, né? Sem essa ponte. O que você pensa sobre isso? Primeiro que eu sou louco pelo Sting, né? Eu sou louco pela banda, pelo Police, então. Não tem uma música do Police que eu não acho bonita, né? Por exemplo, o Police, para mim, Beatles, Police são bandas que não tem como falar. Eu amo, sou apaixonado pelo Sting, pela banda dele. Eu toco guitarra e canto, e já toquei baixo numa banda chamada Vexame com a Marisa Hort. Cara, uma das coisas mais difíceis que tem no universo é você tocar baixo e cantar. Guitarra não é tão difícil, você tocar guitarra e cantar. Mas tocar baixo e cantar que nem o Sting faz, só aí o cara já é fora da casinha demais, né? Eu concordo com ele. Também tem uma coisa hoje em dia que você não escuta mais uma Sagração da Primavera do Stravinsky. Você pode escutar 15 segundos que nem o TikTok, né? Mas você não consegue sentar e escutar uma música hoje em dia. Nem uma música pop de 3 minutos é muito grande já para molecada. Então, acho que não dá muito para desenvolver uma história, né? Então, eu acho que ele tem razão. Mas, como eu te disse na outra resposta, se você pesquisar, você vai ver música de 10 minutos também, né? Você Uhum. vai ver um Tom Waits. Eu, quando escuto Tom Waits, eu choro, né? Isso tem a ver muito com forma de música, com a metadata,
com algoritmos que os caras têm. Então, hoje em dia, os caras não têm que se preocupar muito com contar uma história, né? Aham. Eu acho que é possível você contar uma história pequena. O Mulheres Negras, da minha banda dos anos 80, a gente tinha as micro musics. A gente fazia música, a gente fazia as coisas que estão fazendo hoje em dia. É condensar todas as ideias em 1 minuto, assim. O que para mim também é uma ciência também, né? Que eu fiz publicidade também. Então eu acho que o Sting ele tem razão. Mas como diria minha mãe, eu sou a velhinha de Taubaté, né? Eu acredito em tudo. Então eu não acho nada ruim. Mesmo as coisas ruins são boas para mim, porque eu transformo as coisas ruins em boas, entendeu? Essa é a minha meta no mundo é cansar o mal com o bem. Então quando eu vejo algum mal, eu tento transformar esse mal em bem, cara. Eu canso ele. Por exemplo, tem que fazer uma música de 15 segundos pro TikTok que fala sobre o amor de um cara que mora no Himalaia por uma sacerdotisa no México. A coisa que eu mais vou querer fazer é quebrar minha cabeça para conseguir passar isso em 15 segundos. Então, tudo que é ruim me instiga a deixar bom, né? Aham. Então, eu sou essa velhinha de Taubaté, cara. E eu acho que eu acho cada vez mais, estou com 60 anos, né? Que tudo é bom. Mesmo que não é bom, é bom. Porque uma coisa que não é boa na sua vida, uma injustiça, ou passar no teu tapete no seu emprego, se você não ficar achando que aquilo é só ruim e pensar o que isso pode melhorar na sua vida, você vai acabar morando no Rio de Janeiro com uma esposa maravilhosa, você vai acabar indo para o Maranhão escutar um tambor de crioula. Então, eu acredito que o ruim na vida de uma pessoa é bom para ela crescer depois. E o bom é bom também, mas toma cuidado que pode ser ruim também. Eu sou do candomblé, né? E lá no candomblé a gente aprende a saber pedir as coisas para o Exu. Que Exu para a gente é um orixá, né? Exu não é o diabo. O Exu é um cara que tá entre todas as bandas, né? A banda de cima, a banda de baixo, né? Então você tem que saber pedir. Você pedir para o Exu assim, eu quero me aposentar, ficar rico e casar com aquela mulher lá. Cara, de repente você está com 50 anos, se aposenta, está com uma mulher que você pediu para o Exu estar com ela, a mulher acaba com a sua vida e você fica sozinho, sem poder trabalhar. Tem que saber pedir as coisas para o mundo, né? Eu Aham. tô indo embora já tô indo embora, porque o Agostinho já foi. E tem a última coisa que eu falo antes de você fazer outra pergunta, que numa briga, cara, olha só que maravilhoso isso. Numa discussão, quem ganha a discussão é quem perde. Eu explico. Se eu chegar para o Cleroac e falar, Cleroac, essa viola aí está desafinada. Você fala assim, não, Abu, essa viola não está desafinada. Ela está afinada nessa música dos pigmeus australianos que só tem um lado do nariz. Aí eu falo, caramba, cara, você tinha razão. Então quem ganhou a discussão? Você. Você não ganhou porque você já sabia. Eu que ganhei, porque eu não sabia que existiam pigmeus. Então é muito importante você, quando você entrar numa discussão, ou quando você achar que estão ferrando você, é muito importante, porque você deixou alguém ferrar você também. E você não conheceu os pigmeus com um nariz só, né? É isso. Uhum. Que ótimo. Ai, André, nossa, eu fico ouvindo você falar, tem muita coisa que rola na cabeça, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta que dá uma problematizada agora. Vamos, Pode né? ser? Problematizada no sentido bom, assim, da discussão, né? No sentido bacana, né? Acho que tem a ver um pouco com isso que você acabou de falar, né? Assim, as coisas, né, vão mudando, né, André? Os costumes, né? Uma piada que você fazia há 10 anos atrás, hoje ficou obsoleta, né?
Eu sempre tomei, eu particularmente, como um palhaço, assim, né? Eu sempre tomei cuidado com várias questões, assim, ligadas a feminismo, machismo, capitalismo, todos esses ismos que a gente sabe que atravessa a gente e que muitas vezes vai despotencializando, né? Nosso viver, né? Como sociedade, né? Mas, por exemplo, eu queria saber de você, por exemplo, o que você pensa sobre isso, né? Porque, por exemplo, né? Aquela música, né? Alma não tem cor, porque eu sou branco. Água, né? Você conhece a música, óbvio, né? E aí, com todas essas questões que tá rolando sobre racialização, né? Porque é interessante, né, André? Isso que a gente faz, essas músicas que a gente toca, que a gente gosta, né? Tem muito a ver com a questão da racialização no mundo, né? Também, né? Enfim, quando os europeus chegaram aqui, os índios não racializavam, né? Para eles era tudo gente, né? A questão da racialização só começa quando chegam os europeus aqui no continente, né? Até onde eu sei, os índios, tanto que a galera quando chegou aqui eles trataram bem pra caramba, né? Mas aí eu fico pensando, né? Entre entre o branco e o preto, né? Porque a tua música fala um pouco sobre isso. A alma não tem corpo, porque eu sou branco, branquinho, neguinho, branco, negão, né? Mas aí eu fico pensando assim, entre o branco e o preto, né? Tem o que as pessoas vão chamar de pardo ou mestiçagem, né? Hoje no Brasil a gente é resultado de muitas relações multiculturais, né? Então você vê branco com preto se misturando, que dá aquela mistura linda, mistura de indígena com branco, preto com asiático, né? E aí eu fico pensando, quando você fez essa música, em algum momento você pensou também sobre a mestiçagem, por exemplo? Sobre o pardo, sobre toda essa cadeia de porque as pessoas falam, né, André, que muitas vezes essa mistura, né, essa necessidade de branquear o povo brasileiro, né, tem a ver com uma história lá de Getúlio e mesmo antes, né, as relações de violência do, 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 do europeu em relação aos indígenas e todas essas pessoas que estavam aqui, né? Mas pós isso, né, teve muita misturagem também, muita mixagem natural, né? Muita gente se misturou, né? E foi natural isso, né? Eu queria fazer essa pergunta, né? Você pensa um pouco sobre a mestiçagem, o pardo e todas as raças que tem além do branco e do preto, sim? Então, vamos lá. Eu comecei minha carreira, na verdade, assim, meus pais, eu vou lá de baixo. Os meus pais eram ateus. Meu irmão é ateu, meus pais ateus, não acreditavam em nada. E eu nasci já sabendo que tinha coisa além da terra, tinha coisa lá em cima. Eu nasci. Então, eu fui para todas as religiões, você pode ser budismo, tibetano, eu fiz tudo que você pode imaginar, evangélico, eu comecei a estudar tudo, 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 tudo. E eu achava muito engraçado as pessoas falarem outras línguas, as pessoas terem outras formas, né? O índio, o indígena, o asiático tem o olhinho puxado, né? O negro da África, eu achava muito, desde pequenininho. E para mim sempre foi muito natural isso. E aí, quando eu comecei a crescer, comecei a ver o racismo na minha escola, o Caetano de Campos, né? Que eu tinha o Lorival, que era um negro, o meu melhor amigo, e tinha o racismo de algumas pessoas da minha família, o racismo estrutural, né? E então eu comecei a indagar isso desde pequenininho, das diferenças, né? Porque a diferença, quando você tem uma aula sobre física do Newton, né? Você vai pegar um ímã, a diferença une, ela não o que faz o ímã não grudar é o mesmo polo, né? Então eu falo, cara, se o mesmo polo repele
Por que é que as pessoas tentam só viver no mesmo polo e não tentam miscigenar as diferenças, né? Eu sempre pensei isso. Quando eu estava no Mulheres Negras, no final da minha banda, Os Mulheres Negras, com Maurício Pereira, que pode ser um cara muito legal para você entrevistar aqui também, que ele vai adorar. No final do Mulheres Negras, né, lá para 90, assim, 89, 90, eu fiz essa música, Amor Não Tem Cor, e eu fiz exatamente, e eu me lembro o dia que eu fiz essa música. Foi um dia que eu li uma matéria do Escova, um grande amigo meu, Escova, que faleceu agora. Sabia que o Escova faleceu, né? Aham. Um grande amigo meu, grande amigo meu. E ele foi entrevistado na Folha de São Paulo e sobre aquela banda que ele tinha, Escova e a Máfia, né? E ele falou uma coisa que me pegou muito forte, me deixou muito mal. Ele falou assim, é porque o negro tem o swing. O negro tem o swing, o branco não tem swing. O negro tem o swing da como é que fala? Da, da pele, como é que fala? Melanina? Sei, Não. esqueci a palavra, mas ele falou um negócio lá que eu não gostei. Aí eu liguei para ele e falei, pô, Escova, cara, eu toco percussão melhor que você, cara. Eu tenho um swing melhor que o seu, velho. Entendeu? Meu swing é melhor que o seu. Fui ver um show do Carlinhos Brown uma vez, que é maravilhoso. Mas, cara, o Karnak tinha mais swing que aquela banda lá. Então eu falei, cara, eu acho que tá errada essa história, que o negro tem mais swing que eu. Claro, é óbvio que eles têm uma a maioria tem realmente. Mas eu não, cara. Eu toco atabaque desse pequenininho, mano. Me coloca para tocar tabaco com os negão lá. Eu não posso nem falar isso hoje, né? Hoje em dia tá delicado. Por isso eu fiz essa música, porque eu acho que a nossa alma, como eu sou do candomblé e eu acredito em reencarnação, eu já posso ter sido um alemão que matou um judeu, já posso ter sido um judeu que virou um alemão na Segunda Guerra Mundial, e aí começa o antissemitismo também misturado com. Então, assim, eu acredito que a gente já era, cara. Eu, com 2 anos de idade, já tocava piano. Eu já vim tocando piano, eu já vim músico. Você já veio palhaço, músico também. Então, acho que a gente já era. Então, isso me incomodou muito. Isso me incomoda muito. Porque uma pessoa que. É meio louco que eu vou falar. Como eu acredito nessa coisa de karma, de reencarnação, de tudo, às vezes você está. Às vezes você está tendo um preconceito com você mesmo, cara. Né? Por isso que eu falo que a alma não tem cor. E essa música me machucou um pouco também depois de muitos anos, porque um dia eu coloquei na, no Instagram, a alma não tem cor no dia da consciência negra, né? E eu tomei uma chuvarada de crítica dos negros. Tem uma música nova do Karnak aqui, depois eu falo para você que eu tô até pensando se eu vou soltar ela ou não. Eu vou até cantar ela para você depois. E por que eu tomei uma chuvarada? Porque eu não sou negro. Se eu não sou negro, como é que eu posso falar que eu não sou, que a alma não tem cor? Eu não sinto na pele deles o que eles sentiram. Porque foi muito duro, é muito mal, é muito ruim o que eles sentiram, o que eles sentem, até hoje. Então, eu brigo muito com os meus amigos, apesar de a gente ter a mesma idade, né? O pessoal fala assim, isso é mimimi. Não, não é mimimi, cara. Vocês não sabem como as mulheres sofrem, como os negros sofreram, sofrem. Vocês não sabem como os gays sofrem. A gente não é mimimi, esse todes é perfeito, essa coisa que está acontecendo no mundo é necessário. Eu tenho algumas críticas em relação a essa molecada que, que quer a igualdade e merecem a igualdade, né? Porque a alma não tem cor para mim. A crítica que eu faço é, eles também não têm muito respeito, sabe? Não deixam a pessoa entrar na frente,
é um pouco... tem uma coisa de ter o conceito bonito do todes, mas eles também não respeitam muito. Tem um etarismo muito forte com eles também, né? Então, é isso. E aí eu fiz essa música exatamente por causa de um... Isso eu falei, cara, isso que eu tô falando, que eu fiz essa música em relação... por causa de uma matéria do Escova, isso eu acho que... se eu falei umas 2 vezes em 40 anos, cara. Entendi, André. E mestiçagem, você investiga um pouco sobre a questão da mestiçagem? As relações multirraciais, essas... Porque o que acontece, né, André? Hoje, 60% da população carcerária, né? Ela não é preta e nem branca. Ela é mestiça, né? Ela é parda, né? Então, existe um movimento também de reivindicar, né, essa questão dos pardos, né? Nós, pardos, a gente define uma eleição, porque somos a maioria, né? Então, é muito louco, né? Porque a impressão que dá também é que o mestiço, ele fica num limbo, né? Ele não, parece que não é nada, assim, né? E acho que o próprio Jimi Hendrix era mestiço, né? Você vê que ele tem origem indígena e negra, né? Vários bluseiros. Eu achava, por exemplo, que o blues era só construído por populações pretas. Não, tem indígena pra caramba ali no meio do blues, né? Lembrando até teu filho que é bluseiro, né? Moleque assim arrebenta, né? E então eu fico curioso também de saber um pouco sobre a mestiçagem, sabe? Por isso que eu fiz a pergunta também, né? Onde é que Então, fica na tua cabeça a questão da mestiçagem? então o meu bisavô italiano, ele era médico do rei da Itália, na época que tinha rei na Itália. Ele pegou um barco com o rei, chegou na Bahia, no Brasil. Conheceu minha bisavó Nhanhá, que era negra. Se apaixonou, deserdou o exército italiano, fugiu para Montevidéu, mudou o nome. Meu avô, Skandar, que quer dizer Alexandre, nasceu em Damasco, na Síria. A minha avó, a Nazira, nasceu em Beirute. A família do meu avô, árabe, falou: olha, você vai para o Brasil e lá você vai casar com a Nazira, e a Nazira e vocês vão casar. Eles nem que se conheciam. Tiveram 12 filhos. Então, eu sou filho do meu pai Antônio, que é filho de um árabe com uma sírio-libanês, e sou filho de um italiano, que meu bisavô era italiano com a minha bisavó, que era negra. Aí, a minha avó, Lucília, ela era filha de francês com português, e meu pai era filho de... E o meu avô, José, era filho de italiano com índio brasileiro. Então, eu sou árabe, italiano, negro, indígena. Árabe, italiano, negro, indígena. Então, eu sou, com essa cara de alemão aqui, eu na Croácia, cara, os caras paravam para falar comigo em croata. Eu, cara, eu não sou, mas você parece. Entendeu? Você parece, se você estivesse na Espanha agora, o pessoal ia vir falar espanhol com você. Nós somos misturados há muito tempo, Uhum. principalmente os brasileiros, né? Então, essa história é linda, mas, né, então... E aí, como eu sou artista, eu transformo essa miscigenação, eu fiz no Omindá, você conhece o Omindá, né? Eu misturei música africana com música da Bulgária, com música da Croácia, com os indígenas brasileiros. Então, eu trago assim na minha arte essa mistura toda, né? É isso aí, amigos. Estamos aqui com o André Abujanra no programa Mundo Música, aqui na Rádio Web, né? A rádio aqui de Nazaré Paulista, né? A apresentação de Cleroac e na técnica
Eric Araújo. André, são tantas as perguntas, né? Essa coisa da racialização é muito louco, né? Porque é uma coisa que parece que ela é infinita, né? Ela não termina na vida, né? Não desenrola, né, cara? E agora, pelo contrário, com a ascensão de algumas pessoas no poder, parece que essa coisa da raça... Mas eu identifico em você, claramente, que você, para mim, é um mestiço, assim, entendeu? Eu sou, claro. E mesmo quem não é mestiço, mesmo quem não Aham, hoje em dia. Para mim, é mestiço qualquer ser humano, porque como eu acredito na reencarnação, pode ser que o meu filho bluesman pode ter sido um grande bluesman na Etiópia, com música árabe, sabe? Então, eu acredito que todo mundo já é misturado. É só que aham, como a gente não... Porque a beleza, Cleroac, a beleza não é o que você vê. A beleza é o que você não vê. Porque o aham, que não existe, existe. A gente aham. não... O que não existe, existe, cara. Né? É isso que eu, como artista, tenho que trazer, assim. Acredito nessas minhas viagens, assim, com bastante carinho, assim, né? Aham. Ô, André, e influências assim na tua banda, né? E no todo o teu, né? Por exemplo, né? Quando você fala das mulheres negras, né? Eu lembrei assim do Kraftwerk, né? E aí, quando você fala no Karnak, por exemplo, o que que é? Tem punk rock ali, por exemplo, tem The Clash, tem Tem, Sex Pistols, tem Novos tem, Baianos. Você é antropófago musical, né? tem, cara. Cara, eu tenho uma banda punk, né? Chamada Gork. Eu tenho uma banda punk e eu, ao mesmo tempo, estudei Stravinsky e Prokofiev e Frank Zappa e Hermeto Pascoal e Beatles e como feijão com macarrão e sushi com aipim, cara. Eu acredito que eu acredito na mistura sem ser Frankenstein, sabe? Eu queria que a minha música fosse um Frankenstein bonito, sabe? Aham, Sem um pino no pescoço, sabe? Então eu acredito nessa miscigenação, nessa mistura de verdade desde pequeno, assim, né? É, se eu falar para você que eu escuto o Ratos do Porão junto com Sandy Júnior e Sepultura com uma orquestra sinfônica, eu falo isso há uns 20 anos. E hoje em dia você já viu Sepultura tocando com orquestra, sabe? Eu sou amigo do Gordo do Ratos do Porão. Eu não acharia nada estranho ele fazer um som com a Sandy, sabe? Para mim é possível essa coisa. É bonito, é legal você poder ver isso. Eu acredito nessas coisas, de verdade mesmo, sabe? Então, aham. então para mim é, é interessante você conseguir fazer isso. Pô, o Homem Dá é um trabalho que realmente tenho muito orgulho, né? Que eu coloquei muita mistura, as pessoas misturando muito mesmo, né? Então a música Aham. O Mar, que tem percussão africana, aí tem a orquestra de Praga, que eu fui para Praga gravar a orquestra, gastei todo o dinheiro que eu tinha. Aí tem as vozes búlgaras junto. Então é uma mistura, cara. E flauta indiana. É uma Aham. mistura que, cara, você fala assim, meu, o que está acontecendo aqui, sabe? É. E E o para que mim que é você natural. entendi? O que que você destacaria hoje na música rolando hoje no Brasil? Você gosta, por exemplo, de Baiana System, André? Gosto. Eles gravaram música minha já, e eu já fiz mix deles. Amigo, eu gosto muito do Baiana. Gosto muito do Luiz Caldas, é um cara, um guerreiro mesmo. Ele é um cara que... Estava conversando com a minha esposa outro dia aqui sobre pessoas que são influência musical, né? O Michael Jackson, né? Ele não tem um nicho, né? Todos os nichos gostam dele, né? Madonna. O Luiz Caldas é um cara que, meu, um fenômeno, né? Ele tá meio apagado nessa história do Axé Music, mas foi ele que inventou, cara, né? Paulinho Mosca é um cara que eu amo, além de ser meu grande amigo, o melhor amigo que eu tenho, ele é um cara que ele se recicla. Eu gosto quando as pessoas... Meu pai me falava uma coisa muito que me ajudou muito na minha carreira. Ele falava assim, Andrezinho, não tenha calos de vitória.
Não seja um torcedor do Flamengo, seja um torcedor do América. Não fique contente, sempre se recicle. Isso é uma coisa que eu faço no meu trabalho, né? Tenho Mulheres Negras, que são 2 pessoas. Depois tem o Karnak, que são 18. Depois eu faço uma trilha sonora com uma pedra e uma caneta, que é o Bicho de Sete Cabeças. Depois eu faço uma trilha com orquestra sinfônica, que é o Castelo rá Então eu gosto mesmo de misturar minha cabeça também e me passar rasteiro o tempo inteiro. Eu adoro passar rasteiro em mim. Porque como eu gosto muito de criar, eu gosto de criar. Agora já estou com 60, já fiz o que você pode imaginar. Já fiz trilha com quarteto, que eu não tinha dinheiro, já fiz trilha com orquestra, já morei no México fazendo música, já. Então, hoje em dia, quando aparece alguma coisa para mim fazer, eu sempre tento me quebrar minhas pernas para poder inventar coisa diferente, entendeu? Uhum. Eu, quando vi o Karnak, né, André, vi lá, acho que vocês tinham uma banda uns 2, 3 anos, mais ou menos, né, ali no Centro Cultural. Tava com Geton, já o cachorro. Eu olhei, tava eu e o Português, baterista dos Garotos Podres, né, a gente foi lá assistir vocês. Eu falei, nossa, que é isso que a gente viu, mano? Nunca tinha visto, tinha um cachorro que ficava andando assim no meio. É vivo esse cachorro? Não, já deve Não, ter morrido. morreu, o Geton. Eu falei, nossa, cara, tá aí. Eu saí de lá com a impressão de que aquilo era o atual tropicalismo, né, paulistano, assim. Eu falei, nossa, os caras são uma espécie de mutantes, né? Porque o Mutantes era isso, né? Eles misturavam música caipira com rock, aquela música Astronauta Libertário é uma música Eu caipira. gravei essa música com a Lucinha Turner e o Tom Zé. Sim. É. E deixa eu perguntar aqui pro Eric. Ô, Eric, quanto tempo a gente tem ainda? Ele até falou, ó, vocês que sabem, a gente pode ir até amanhã aqui. O É, André, eu daqui a pouco vou ter que parar, porque que horas são agora? Que horas que são hora que agora? é? 10 para as 11. Já? É, a gente começou 10 e pouco, né? Mas aí na hora que você falar, André, ok, eu preciso dar uma Então, cagada. cara, eu tenho um compromisso. É, é, cara, eu achei que eram 10 horas da manhã, velho. Nossa Senhora. Bem, mas vamos falar mais um pouquinho aí. Tá. E então é isso, né, André? A antropofagia musical é uma coisa que tem muito a ver com a nossa cultura brasileira, né? De pegar, isso que você falou, de pegar outros ritmos, né? Outras formas de se expressar no mundo, né? Você falou aí em Sandy Júnior, né? E é isso, né, cara? Acho que é um barato isso, né? De não ter esse é um exemplo, né, dessa pluralidade, né, que poderia ser o mundo, né, de conviver tudo junto ali. Eu nunca gostei, por exemplo, de ir num lugar só ver gente do teatro, assim, por exemplo, ou só gente da música. Eu sempre gostei de estar num lugar e falar, nossa, que mistureba de gente aqui, né? Preto com branco, com mestiço, com asiático, gente que gosta de rock, gente que gosta de reggae, né? Porque eu acho que essa separação, né, essas separações justamente parece que o sistema ele gosta, né? Porque quanto mais separado a gente tiver, mais a gente fica despotencializado em relação à vida. Mas mudando de assunto, André, e esse tempo todo, né, que teu pai está do outro lado, né, foi para o mundo espiritual, como que tem te atravessado? Sai uma música daí, em homenagem ao teu pai ou não? Ah, já saiu, né? Uma música muito linda que eu fiz, né? Que eu posso até cantar para você aqui. Meu pai é eterno, né? Meu pai é um cara que foi muito importante na minha vida e na vida de muita gente na arte, né? Então, um dia eu estava na Ilha Bela, atrás, ali numa ilha, e tava, para você chegar nessa ilha, eu esqueci até o nome. Você só pode ir ou de barquinho ou caminhar 13 quilômetros, né? Eu já lembro o nome. Aí eu estava andando na praia às 6 horas da noite e vi uma estrela no céu, assim. E, e eu tinha o meu padrinho, o tio Jorge, que era médico, ele me dava aula de astronomia, né? Quando eu era pequeno.
E eu adorava astronomia, ainda amo astronomia. E eu sabia que aquela estrela que eu estava olhando estava morta já podia ter morrido. Ela demora tanto para chegar nos nossos olhos, né? A máquina do tempo real, né? Você vê uma coisa que não existe mais. E meu pai estava muito triste que a minha mãe tinha falecido. Ele não queria muito viver muito mais, não. E aí eu fiz essa música. Né? O presente é o reflexo do passado e o futuro é o reflexo do presente. É um espelho que reflete lá na frente o brilho do olhar do seu tataravô. É o brilho do olhar do seu filhote, vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece, e acontecerá, e acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar, e acontecerá, e acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar. Bonito, né? Oh, eu conheço essa música, É. né? É, você vê, né, André? Sempre essa coisa da busca da ancestralidade, né? Né, outro dia eu estava conversando com um profundo conhecedor do candomblé, ele falando, né, que do outro lado tem um banquete, né, com seus familiares te esperando quando você morrer, né? E aí eu perguntei para ele, e uma pessoa que fez mal aqui na Terra e é do mesmo jeito, né? Ela é recebida do outro lado com um banquete, de boa? Sim, porque do outro lado não tem mal nem bem, entendeu, cara? Então, figuras que fizeram muito mal aqui na Terra, né? Segundo esse conhecedor, né? Ele chega lá, tem um banquete do mesmo jeito, como se fosse para uma pessoa boa. É isso mesmo, André? Eu fiquei assim surpreso. Você sabe se. Isso eu não sei. Isso eu, eu realmente não sei. E eu realmente eu sei que tem a sua ancestralidade, né? Mas é uma coisa. Eu tenho grandes perguntas espirituais para meu Pai de Santo sempre, né? Mais que essa coisa do banquete, ou mais que essa coisa do coisa. Eu acredito que uma família, ela não é só do sangue, sabe? Pode ser que eu tenha sido seu primo noutra encarnação, pode ser Uhum. que eu tenha sido sua tia, pode ser que você tenha sido meu. Então, quando você vai juntando a ancestralidade da sua família carnal com a ancestralidade dos seus amigos, que também podem ter sido seus carnais seus, então é uma coisa muito complexa para mim. Isso é uma seara que eu nem gosto de entrar muito. Às vezes, quando eu ficar mais maluco do que eu já sou, talvez eu comece a pensar sobre isso. Mas eu nem penso, nem pergunto muito, não, porque tem uma coisa no candomblé, que meu pai de santo fala sempre, se você for em 40 terreiros diferentes, os 40 vão ser diferentes. Não tem uma regra para cada terreiro. Uhum. Então, o que é perigoso no candomblé é você ler muito livros de candomblé, porque candomblé é uma coisa que passa que passa pela oralidade, né? E como eu sou um cara que eu temo um pouco a oralidade, porque pode existir muito o que sai, o mal é o que sai pela boca do homem, né? Eu adoro ler a Bíblia, cara, eu já li várias vezes, mas tem que ler com filtro, né? Uhum. Então a gente tem que ler tudo com filtro. Tem que o nosso filtro é o nosso coração. Então eu acho que essa pergunta que você fez para mim é uma pergunta que eu nem busco muito, porque ainda não está na hora de eu buscar essa pergunta ainda. Tem tantas coisas que eu quero descobrir antes, sabe? Mas lá deve ser muito louco morrer, deve ser muito bonito mesmo. Nossa, muito louco. Você é teísta, André? Hein? Politeísta? Acredita em várias deusas, vários deuses? Claro, o candomblé é isso para mim, né? Sempre fui. Oh, eu tenho umas premonições muito loucas. Quando o Ayrton Senna morreu, foi o dia que eu descobri que eu ia ter eu ia ser pai do meu primeiro filho. E eu passei mal de madrugada. Saúde. Obrigado. E fiz essa música.
Antes de ver a morte do Ayrton, tá? Eu fiz 7 horas antes, tipo 2 horas da manhã, eu fiz uma música. E meu filho ia nascer, né? E quando morre a gente chora, né? É. E quando nasce a gente ri, mas quem nasce chora e quem morre sorri. Eu fiz essa música 8 horas antes do Ayrton Senna morrer, né? E a morte veio e chegou para toda a gente, para mostrar para toda a gente que a morte também vem. Foi de bazuca, tiro, atropelamento, de carroça, de jumento, de lambreta, fusca e trem. Ninguém espera, ninguém fica esperando, só porque é pernambucano não achar que vai morrer. O homem gordo, o homem magro, o homem alto, o homem feio, o homem macho também morre para morrer, também nasce para morrer. Conheço um cabra que comeu manga com leite, foi picado por serpente, conseguiu sobreviver. E aquele outro pisou numa taturana, teve morte instantânea, não dá nem para entender. Quem tem que vir que venha, quem tem que ir que vá, quem tem que vir que venha, quem tem que ir que vá, né? Ótimo. André, são tantas perguntas, né? Mas, ó, essa é a última mesmo, né? E, puta, bom te ouvir demais, assim, né, cara? Porque vai por uns caminhos, assim, bem interessantes, né? Mas, ó, só lembrando aqui, eu e o Tonho, a gente continua lá com a banda Radinho de Pilha, hein? A gente quer abrir um dia o show do Karnak, viu, cara? Você vai viajar na banda, porque essa praia, a gente se considera um pouco discípulo, assim, do Karnak, né? O Tonho foi meu primeiro professor de guitarra, cara. Tonho figuraça, né? E ele fica só no baixo ali, tipo, atacando, assim, né? É mó barato estar com o Tonho, né? Figura suave demais, assim, né? André, mas assim, a penúltima pergunta, aí você responde se você tiver afim ou não. Como que você sente o etarismo chegando assim, entendeu? Eu tô Porque sentindo forte. Oi? Eu tô sentindo muito forte o etarismo. Muito. Porque a galera, muitas vezes, que estão nas linhas de frente, organizando festival ou fazendo produção cultural, né? São pessoas que muitas vezes são pessoas alternativas, progressistas, né? E mesmo assim, você acha que essa galera que tem um discurso, né, que estão nas linhas de frente aí do movimento cultural no Brasil, ainda assim esbarra nessa coisa do etarismo? Eu tô começando a sentir, eu tô com 60, eu tô começando a sentir um pouco, porque assim, eu já fiz mais de 80 longas-metragens de trilha sonora, né? Uhum. Eu sou um cara, tô um cara viajado aí, né? Eu sou um cara. Eu sinto um pouco, sim. E eu acho uma besteira, porque se você for pensar bem, o meu orixá é o Baluaê. O Baluaê é o orixá da transformação, né? É o orixá que torna o invisível visível, né? E se você for ver bem, o André Abujanra de hoje é um André Abujanra que não envelheceu mal, porque tem gente que envelhece mal, tem gente que não Uhum. sabe envelhecer. Eu não envelheci mal, eu peguei todas as minhas loucurinhas que eu inventei e continuo fazendo as minhas loucurinhas. Mas, cara, quando a pessoa é mais velha, devia ser o anti-etarismo, porque as coisas que eu aprendi, elas são tão legais de um moleque que eu ouvi hoje, entendeu? Que quando eu era moleque já era legal, mas agora é mais legal. Então, eu tenho que inventar um movimento anti-etarista, porque o velho, cara, o velho é muito legal, cara, né? O velho, inclusive os velhinhos malucos mesmo, porque minha mãe falava para mim, olha, se o cachorro latir para você, se a criança falar para você e o velhinho falar que não gosta daquela pessoa, acredita. O velho é foda, o velho tem a história que eu faço muita música, né? E às vezes eu faço umas músicas de pouco tempo, né? Aí um cara falou para mim assim: quanto você cobra para fazer uma música de 1 minuto? Eu falei, cara, eu não sei, né? Eu não conhecia o cara e não gostei do jeito que ele falou também. Aí eu falei assim: eu cobro 57 mil reais. Aí ele falou assim: cara, mas é 1 minuto. Não, não é 1 minuto, não. É 1 minuto mais 60 anos, né? É 1 minuto mais 60 anos. São 60 anos mais 1 minuto, não é 1 minuto só. Tem a história do Picasso, né? Que ele desenhou uma pomba
num guardanapo na Espanha, num bar, o cara... Eu desenhei uma pomba para mim, ele lançou uma pomba. Aí o cara achou que ia pegar e falou assim, não, é US$ 1 milhão. Caralho, velho, mas é a minha pomba, Picasso. Hoje deve estar valendo uns 10 milhões. Entendeu? Pois é, né, André? Eu carrego, eu sempre gostei assim da chamada aí pessoas com uma certa idade assim, né? Desde pivetinho eu olhava assim, via aqueles bluseiros, eu falava, nossa, que som, né? Porque os caras traz a vida vivida, né? A experiência empírica da vida, né? Um dos melhores palhaços que eu vi, que eu falei, nossa, se esse cara ficar o dia inteiro, a galera vai ficar aqui dando risada dele. Chamava Nani Colombaione, que fez iCloud do Fellini, né? Porque era uma cena que ele entra assim com um carrinho, né? E é tipo... O palhaço dele era um tipo morador de rua, assim, onde ele escolhe um cantinho ali no meio da rua para tomar o café da manhã dele, né? E só ficava brincando com as pessoas assim, né? 80 anos, né? Você fala, nunca mais vi uma potência tão grande de palhaçaria depois que eu vi o Nani Colombaiani, porque tá tudo ali, tá tudo pronto, não tem aquela coisa ilusória da vida, né? Já caiu um monte de máscaras, de ilusões, né? Então, o que apresenta uma coisa tão, né? Um amigo meu uma vez foi ver um dançarino, sabe, Kathakali, aquela dança da Índia, né? Isso lá na Índia, né? E depois foram para um bar assim, né? Conversar sobre o espetáculo, né? Aí conversa vai, conversa vem. O pessoal falou para um cara que estava perto e que conhecia esse dançarino, mas conhecia o pai, né? E aí o pessoal falando, conversando ali, disse que esse cara interferiu e falou: olha, ele é muito bom, ele realmente chega num lugar interessante. Mas o pai dele chega num lugar que vai muito mais longe, porque o pai dele tem toda uma economia de energia, entendeu? Vida vivida, vida empírica. Então, se vocês gostaram do filho, vocês não fazem ideia do que é ver o pai fazendo a mesma coisa, que era o Kathakali da Índia, né? Mas é isso, né, André? A gente tem uma inversão muito grande de valores, né, cara? Então, fica assim, esquisito, né? Ô, André, tem alguma coisa, plagiando o teu pai, né? Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei, que... Eu acho que eu falei tudo que eu sou aí. Você é meu amigo querido, né? Eu acho que falei tudo que eu queria falar, cara. Que o mais importante é a gente perceber que é, eu sou otimista, cara, sabe? Eu acredito que as coisas que acontecem ruins, elas são para a gente melhorar sempre. Então, tá difícil, o mundo tá complexo, tá difícil. Mas se não existisse pessoas otimistas como eu, ia ficar todo mundo triste demais, né? Tá tão triste, tá tudo tão triste, né? Não que eu não tenha os meus momentos de tristeza, mas acho que eu não queria perguntar nada. Acho que foi do caralho essa entrevista aqui. Beleza. Eu prometo que essa é a última mesmo, hein? Sobre a anistia, você prefere o coiso lá, o homem-ódio, hoje preso ou solto? Cara, é uma coisa muito louca, né? Eu briguei com ele ao vivo na televisão uns 8 anos atrás, Eu vi. do Rafinha Bastos, né? E eu acho ele uma pessoa tão ignóbil, tão ignorante, tão desprovida de qualquer inteligência verdadeira, que eu que eu fico muito bravo com as pessoas de esquerda também. Fico bravo com todo mundo que fala que tem uma polaridade, né, entre o Lula e ele, né, entre a direita. Não, não existe. O cara que falou bem de um torturador, do Ustra, que meu pai apanhou desse cara, meu pai, né? Não tem como eu... Primeiro, não tem como eu gostar, eu tenho... Nem pena eu tenho. Ir para a cadeia, para mim, tanto faz se ele vai para a cadeia ou não. Eu sei que é uma pessoa... É aquela coisa.
que eu falei desde o programa inteiro, é ruim. A gente tem que tirar alguma coisa boa disso, né? Ele ir para a cadeia vai ser muito legal. Não ter anistia vai ser muito bom. Tem um filme argentino, 1985, que eu aconselho a todo mundo ver. Porque na Argentina, no Chile, não teve anistia não, pessoal. Né? Os caras têm que pagar pelo que eles fizeram. Tanto de coisa boa quanto coisa ruim. Então, eu acho que eu gostaria de vê-lo preso. Mas mais que vê-lo preso, eu gostaria que as pessoas que apoiam ele hoje são mau caráteres, cara. Não dá para uma pessoa... É mais da metade da população do Brasil que acompanha, que gosta do... É impossível, né? Tem um cara na Alemanha nazista, o Goebbels, que ele inventou a propaganda política. Ele falava, quando você mente bem mesmo, mente mais que uma vez, essa mentira vira verdadeira, né? Então, cara, desde o começo da nossa entrevista, quando eu falo sobre o falar, o fake news, tudo, cara, as pessoas destroem o Lula, né, de uma forma que eu não gosto. Eu amo o Lula. Talvez eu não seja tão apaixonado pelo PT. Talvez eu entenda que o poder corrompe. Mas o Lula, eu amo. Entendeu? Então, é tudo culpa... botar a culpa... apoiar um genocida porque não gosta de um cara que ajudou os pobres sempre. É complicado ser político, né? Então, eu acredito que a justiça é toda, mas não falha, sabe? Eu acho que a gente vai ter um dia, não sei se agora, a gente vai ter a justiça. Porque foi muito injusto o que esse cara fez com o planeta. Realmente, né, André? O Partido dos Trabalhadores, quando eles fizeram 21 anos de partido, né? Eles chamaram eu e o Federal, que é um outro palhaço, né, para ser mestre de cerimônia, né? E aí o Memorial da América Latina lotado, assim, 2 palhaços conduzindo o Lula e toda a galera, né? Eu fiquei pensando, cara, é só um partido como o Partido dos Trabalhadores para chamar 2 palhaços para ser mestre de cerimônia, né? Num dia tão importante onde eles estavam fazendo 21 anos de partido, né? Então a galera precisa enxergar que tem uma diferenciazinha aí, porque é muito difícil, né, André, você mexer em coisas estruturais no Brasil que vai mexer com empresas, com religião, com tanta coisa, né? E os caras estão lá, na minha opinião, fazendo o que eles conseguem fazer, um congresso difícil, né? Mas, né? E aí, depois, no camarim, o Lula ficava assim, por que palhaço? Por que vocês escolheram ser palhaço? Que a gente ficava lá explicando pro Lula, né? Por que a gente tinha... Não é nem escolha, né? Aquilo que você fala, uma coisa espiritual, uma coisa que pega você e vai te levando, como a música, né? Ô, André, dá vontade de ficar até mais 1 hora, 2 horas aqui, mas obrigado pela disposição, né? Obrigado você, Cleroac. Saudade, cara. Muito obrigado. Saudade, né? Para em algum lugar no continente africano, saudade é quando você sente que a pessoa está dentro de você. Achei louco isso, né? Bonito, é. E eu queria agradecer, né?